Fala pessoal, meu nome é Leonardo Siqueira e esse é o Teco Baixo. Bom, talvez tenha saído um pouco tarde demais, eu queria gravar o vídeo um pouco mais cedo, mas infelizmente não foi possível. Mas eu quero falar um pouco aí sobre a lista do FABR, do mapa do FABR, né, feita lá pelo Felipe Júnior. Eu vou deixar aqui os links, tá, na descrição, tanto da lista masculina quanto da feminina. As duas geraram aí bastante polêmica, né, por vários motivos. E o plano aqui é falar um pouco especialmente das polêmicas. Para começar, se você estava morando numa bolha dentro da bolha do FABR e você não sabe o que aconteceu, o mapa do FABR, então, que é a página aí do Felipe Júnior, o nosso bibliotecário do futebol americano no Brasil, né? Ele toma aí como desafio e como brincadeira até, de certa forma, fazer uma lista aí dos melhores jogadores da temporada passada, né? Ele fez do feminino com 50 atletas e do masculino com 100 atletas. Eu quero começar falando que fazer essa lista é uma maluquice, né? É algo muito, muito difícil por vários motivos, né? O primeiro deles eu acho que é o mais simples. É quase impossível você conseguir acompanhar de fato todos os jogos, todos os campeonatos que acontecem, né? Especialmente porque as transmissões são terríveis, tem jogo que nem tem gravação, e eu não estou nem falando de jogo pequeno, tem jogo grande que tem gravações terríveis, então é bem difícil de acompanhar, tá? E eu acho que essa é uma leve passada de pano talvez para o mapa, mas realmente é um desafio enorme fazer algo nesse sentido. Mais do que isso, mais do que essa dificuldade de acompanhar tudo e tudo mais, é que a gente sabe aí, não é novidade para ninguém, que o FABR aí é um espaço de muito complicado, né? As pessoas têm egos muito inflados. Isso é um problema muito grande, né? Que a imprensa aí, eu me coloco nessa também, tem que lidar. Mas eu vou falar aí da imprensa um pouco mais pra frente. O fato é que o cara resolveu fazer, até tinha saído uma lista parecida uns anos atrás aí, acho que foi em 2019, que ele chamou um pouco mais de gente para dar uma força, colaborar e tal. Eu fui um dos envolvidos, a gente ajudou, fez uma pré-lista, pelo menos separando aí por conferências e tal. Mas esse ano eu, por exemplo, não fui chamado, e eu acredito que ninguém tenha sido muito por fora assim. Eu acho que ele fez a lista mais sozinho. Eu quero falar também dos erros, tá? Porque ele teve alguns erros aí. O principal deles que eu vi muita gente falando foi no feminino, acho que uma ou duas atletas ali, talvez até um pouco mais, que foram citadas, não jogaram essa temporada, né, e tal. E assim, esses erros vão acontecer, pelo amor de Deus, né? Assim, eu nem tenho o número exato de quantas partidas aconteceram no ano passado no Brasil, mas eu tenho certeza que é um número colossal, levando em conta todos os estaduais, 2 nacionais masculinos, 2 nacionais femininos e tudo mais, então, né, é complicado. Mas assim, talvez essa realmente seja uma passada de pano um pouco mais forte, mas é porque os times não se organizam bem também, né? Isso acaba gerando um problema de numeração, né? Então, um atleta num jogo entra com uma numeração, no outro jogo ele entra com outra numeração, isso dificulta bastante o scout, né? Às vezes as listas de jogadores não estão muito certas, né? Eu não quero ficar citando muitos nomes, mas eu sei que uma das meninas que foi citada lá teve esse problema exatamente, tá? Então, é algo que é complicado, e ele também acho que já fez aí uma meia-culpa também, então a princípio isso aí passou. Falando das listas em si, de novo, eu não quero ficar citando muitos nomes, porque também cada um que fizer uma lista vai ter uma ordem diferente, né? Então é difícil comentar. O que eu faria de diferente? Sim, eu faria bastante coisa diferente, tá? Tanto no masculino quanto no feminino. As pessoas têm opiniões diferentes, eu tenho as minhas. É claro que eu respeito muito a opinião do Felipe. É um cara incrível aí, que a gente tem uma amizade também e faz um trabalho sensacional. Mas
Por exemplo, para citar aqui eu vou ter que citar um outro nome, né? Mas eu teria colocado no feminino, por exemplo, para mim a Hotsumi, ela era o número 1, não tem muito como não colocar ela como primeira. Sem desmerecer o trabalho da Lari, que foi a número 1 aí, que é uma excelente linebacker, mas a Hotsumi definiu aí no ataque os dois nacionais, na minha opinião. Então acho que ela deveria estar em primeiro lugar. A Gianna Godoy do Silverhawks ficou numa posição um pouco baixa, que para mim foi o principal nome ofensivo aí do time, que chegou na final da BFA feminina, então acho que também merecia uma colocação um pouco maior. No caso do masculino, para falar mais dos paranaenses aqui, eu acho que o Patrick Oliveira, running back do HP, que agora vai jogar aí a temporada na Alemanha, merecia também uma posição um pouco maior, né? Foi o cara e é um dos principais running backs do país hoje e é decisivo, né? Então acho que merecia um pouco mais. E o nome que eu senti falta, que daí o pessoal às vezes pega um pouco no pé também, mas é um cara que eu tenho falado há vários anos e não posso deixar de não falar aqui, que é o Valdir Martins, né, do Brown Spiders. Mas de novo, essa é a minha opinião, o Felipe tem uma opinião diferente, eu respeito muito a opinião dele, inclusive, então acho que era só para pontuar um pouco mais aí com alguns nomes. Mas, na verdade, eu queria trazer aqui a discussão, na verdade, até por um outro lado, né? Existe um hate muito grande, né? As pessoas, elas, como eu disse, tem um pouco a questão do ego, né? E o FABR, ele tem isso muito forte, de egos muito inflamados. Mas eu acho que o pessoal perde um pouco a mão das coisas, sabe? Em vez das pessoas ficarem felizes de terem aparecido, ou às vezes de ter alguém do seu time representado e tudo mais, as pessoas perdem um pouco a noção e xingam e faltam com respeito até, sabe? E, num ponto de vista de imprensa, eu me compadeço um pouco aí com a situação do mapa, tá? A gente faz um trabalho bem complicado, não é fácil você trabalhar com imprensa num esporte amador, né? A gente nunca tem um reconhecimento aí de muita gente, né? Geralmente a gente não tem reconhecimento de ninguém. Uma vez ou outra até alguém vem dar um elogio, mas a maior parte, de longe, são de críticas e de porrada que a gente leva. Colocar a cara aqui para estar falando muita coisa é complicado, né? A gente acaba se expondo de certa forma. E as pessoas perdem um pouco a noção, né? O trabalho da lista, como eu disse, é um trabalho muito grande, muito difícil de fazer, e é louvável que tenha saído, né? E as pessoas acabam usando, porque eu não tô lá, ou o cara do meu time não tá lá, ou eu tô muito mais baixo do que eu acho que deveria, ou o cara do meu time tá muito mais abaixo do que deveria, ou o meu rival tá mais acima, sabe? As pessoas acabam olhando só muito para elas e não tem noção do todo, assim, né? Então, e outra, né, cara, eu acho que a principal coisa que as pessoas têm que tirar disso é que essa não é uma lista definitiva, né? O Felipe não é ninguém para chegar e falar assim, esses foram os melhores e pronto, né? Na verdade, a lista tá lá, essa é a lista dele, todo mundo pode chegar lá e fazer, né? Então, eu acho que as pessoas precisam pensar um pouco mais antes, né? O respeito acho que é importante, né? Você pode discordar, você pode trazer argumentos para gerar esse engajamento e essa discussão. Como eu vi, por exemplo, eu tenho alguns grupos com o Felipe, ele foi questionado uma ou duas vezes, eu até dei uma brincadinha em alguns cantos também. E o questionamento, pô, cara, por que você colocou esse cara? Por que não tá outro cara? Por que esse tá na frente daquele? Né? Então, a discussão e o engajamento são saudáveis, mas quando eles passam pro ódio, eu acho que fica um pouco complicado. Então, eu acho que esse é o grande motivo do vídeo hoje, né? Tentar trazer aí um pouco dessa ideia, assim, de vamos criticar, sim, o trabalho do cara. Como eu disse, eu mesmo não concordo com vários números e com várias escolhas ali, mas com respeito, né? Com respeito, porque às vezes o pessoal passa um pouco dos limites, tá? Mas deixa aqui então nos comentários o que você acha. Você acha que eu falei besteira? Você acha que o Felipe falou besteira? O que você acha dessa troca entre o atleta, o time e a imprensa? É bom pra gente como imprensa também ter um pouco dessa noção do que as pessoas acham. Então eu deixo aí os comentários abertos e de novo eu peço para evitar um pouco o ódio, beleza? Um abraço e até a próxima.